Dando então continuidade à série de exposições no livro de Gênesis, eu convido os irmãos a mais uma vez abrirem a palavra de Deus no capítulo 9 do livro de Gênesis. Capítulo 9 do livro de Gênesis. Nós vamos fazer uma leitura que vai do versículo 8 até o versículo de número 17. Texto do sermão dessa manhã, que faremos a exposição. Gênesis 9, versículos 8 ao 17. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, a Tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos Teus filhos que aqui se reúnem na manhã de Teu santo dia. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu nos ensine, que Tu nos exorte, que Tu nos admoeste, e que através da Tua palavra Tu nos transforme, Senhor. Nos faça mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente, para que compreendamos todos os Teus mistérios que Tu hoje desvela aos nossos olhos através da exposição da Tua palavra. Purifica, Senhor, o nosso coração com a Tua verdade, para que nossa boca profira e glorifique o Teu santo nome. Nos abençoa com a Tua verdade, com a pregação da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. As Escrituras, meus irmãos, nós bem sabemos, são o registro das revelações sucessivas e cumulativas ao longo da história, daquilo que diz respeito a Deus e daquilo que Ele requer de suas criaturas. E como tal, nos mostra, portanto, que o propósito e a provisão de Deus como espinha dorsal no tempo e no espaço da história da redenção, em ter, e não apenas em ter, mas também em sustentar um povo com quem se relacionar, é pactual. Deus se relaciona do início ao fim com a sua criação e especificamente com a humanidade pactualmente. E isso ocorre de tal forma que, em primeiro lugar,
O Evangelho de Deus não pode ser visto devidamente fora desse contexto. Em segundo lugar, a palavra de Deus não pode ser compreendida devidamente fora desse contexto. E em terceiro lugar, o próprio Deus e sua realidade não podem ser vistos e muito menos compreendidos fora desse contexto, fora dessa realidade, do contexto da aliança. E por que nós afirmamos isso? E afirmamos isso de modo confiado. Ora, porque são mais de 300 citações diretas em todas as Escrituras com relação à aliança ou ao pacto de Deus. De modo que todo o conteúdo doutrinário, ético, litúrgico, moral nas Escrituras está ligado a essa espinha dorsal, a saber, o pacto, o relacionamento pactual de Deus com suas criaturas. Se nós bem lembrarmos, as Escrituras descrevem Deus como sendo o Deus da aliança, descrevem a igreja como sendo o povo da aliança, descrevem os filhos de Deus como sendo os filhos da aliança. Em Gênesis 6 e versículo 18, por exemplo, Deus declara a Noé que estabeleceria sua aliança com ele. E no texto que lemos ainda há pouco, vimos isso novamente ser reiterado por parte de Deus. No entanto, a pergunta que surge para nós na manhã deste dia é: o que é uma aliança? Isso, biblicamente falando, de um modo geral, como declara o léxico de termos teológicos de Westminster, uma aliança é um pacto, um acordo, um tratado formal entre duas partes que estabelece um relacionamento de sangue no qual obrigações e responsabilidades mútuas são decretadas. Todavia, cabe aqui um adendo a isso. No Antigo Oriente Próximo, essas alianças ou estes pactos que eram firmados, de modo geral, eram alianças ou pactos firmados de modo unilateral. Era o soberano quem estabelecia uma aliança com seus súditos, na qual ele dizia: eu me comprometo com meu poder real a fazer isto e isso. Percebam que, sob este aspecto, não cabia ao súdito dizer concordo ou não concordo, ou quero ou não quero. Cabia ele obedecer aos termos pactuais e desfrutar da proteção e das benesses que aquele soberano prometia a todos aqueles com quem ele entrava em aliança. Naturalmente, essas alianças, quando eram firmadas, possuíam símbolos e sinais que as identificavam e representavam. E a dinâmica das alianças soberanas era exatamente essa: a obediência traria bênçãos, a desobediência traria o castigo. Em outras palavras, a fidelidade traria vida, a infidelidade traria morte. Palmer Robertson conta uma história bastante apropriada para ilustrar isso aqui que nós estamos falando agora, meus irmãos, em seu livro Alianças. Ali ele relata a história de 5 missionários que foram cercados por um grupo de canibais furiosos, armados com facões e lanças, porque havia desaparecido uma das crianças da tribo. Aqueles nativos achavam que os missionários eram responsáveis pelo sumiço daquela criança. Como eles eram canibais, entendiam que os missionários haviam tomado a criança e haviam a devorado, haviam comido aquela criança. Imaginem uma situação como essa: cercados e praticamente amotinados, encarcerados em um lugar, temendo agora o que aquele povo
violento faria então com eles. Até que então chega a noite. E com a noite chega também a missão, o rei da tribo e os anciãos. E ali então aquele rei, juntamente com os seus anciãos, comunicam que tudo não passou de um mal entendido. O garoto que havia sumido havia retornado são e salvo para a tribo, e em absoluto, os missionários nada tinham a ver com isso. E sendo assim, aquele rei, mediante toda aquela situação, dignou-se então do que o seu povo havia feito com aqueles missionários. Implorou-lhes o seu perdão pelo que haviam feito em sua fúria. Os missionários prontamente aceitaram o perdão daquele rei, o seu pedido de desculpas, e ao aceitarem, o rei então manda que tragam uma ave. E ao receber aquela ave, ele corta o pescoço da ave, e após ter feito isso, o sangue que foi derramado daquela ave passou então a ser aspergido, primeiro sobre os missionários e depois sobre os nativos. Depois de ter feito isso, aquele rei então olha para eles e olha para o seu povo que ali estava, os anciãos do seu povo, representando toda a sua tribo, e diz que naquele momento ele estava firmando uma aliança com aqueles missionários. Essa aliança dizia que eles não derramariam sangue de mais nenhum homem estrangeiro, de mais nenhum homem daqueles que estavam naquela missão. E os missionários também não poderiam derramar sangue de ninguém da sua tribo. Todas as futuras gerações de ambas as partes daquela aliança estavam assim então, a partir daquele processo, comprometidos por essa cerimônia. E aí, meus irmãos, percebam que, embora isso tenha ocorrido numa tribo remota da África Ocidental, 2000 anos depois dos tempos bíblicos do Novo Testamento, o costume desse povo ainda reproduz quase que exatamente o modo como as antigas alianças eram realizadas, eram feitas. Alianças essas que são registradas na Escritura. A sociedade odierna pode não dar crédito a esse tipo de relacionamento, mas a realidade, a partir dessas palavras, é de que o Deus eterno, o único Deus, dá. A sociedade não, mas Deus dá. E esse é um fato muito claro nas Escrituras. O fato de que Deus, o Criador, compromete-se pactualmente com sua criação, compromete-se pactualmente com o seu povo, como podemos observar nessa aliança com Noé, que lemos ainda há pouco. Uma aliança que é chamada, ou melhor, uma aliança que é conhecida como aliança de preservação. E por que preservação? Ora, a resposta é mais do que óbvia, basta atentarmos para aquilo que havia sido dito no capítulo anterior, lá capítulo 8, versículos 21 e 22. Pegue a Escritura, volte um pouco e veja o que diz o capítulo 8, versículos 21 e 22. Você verá a Escritura dizendo que disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. Nem mais tornarei a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Ora, meus irmãos, como nós vimos, toda aliança possui obrigações, promessas, votos e juramentos. Notem que a promessa envolvida aqui é uma promessa de preservação. Deus preservará a terra, Deus preservará o homem, Deus preservará os animais, Deus preservará as ervas do campo, os frutos, as estações do ano, o dia, a noite. A pergunta então que surge agora, e é o que vamos procurar responder ao longo do texto, é: Deus preserva essas coisas de quê?
E para quê? Sendo assim, eu os convido a voltarem à Escritura, para o capítulo de número 9, e observarem o que diz os primeiros 3 versículos que lemos ainda há pouco, 8 a 11. Diz assim a Escritura: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco. Percebam, meus irmãos, que aqui no versículo de número 8, fica muito claro que Deus soberanamente entra em aliança com Noé. Monergisticamente pactua com Noé. Deus diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, diz o Senhor. Percebam aí, meus irmãos, que é Deus quem estabelece. O verbo aqui, estabelecer, é mekim, que também pode ser traduzido como instituir ou decretar. E notem como isso está de acordo com o caráter unilateral das alianças que eram firmadas na antiguidade, onde o soberano era quem estabelecia os termos, as promessas, as penalidades em caso de quebra. Sendo assim, o que o texto está nos dizendo é Deus quem estabelece essa aliança, é Deus quem decreta essa aliança, é Deus quem institui essa aliança. E é interessante porque a palavra aqui utilizada é berit, uma palavra utilizada nas Escrituras sempre para se referir à aliança ou ao pacto. Uma aliança que, como podemos observar, é feita com Noé e seus descendentes. Uma aliança que também contemplava todos os seres viventes que com ele saíram da arca, como podemos aí ver no versículo 10, onde Deus diz: e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra, ou seja, com todos os outros animais que não entraram na arca, mas sobreviveram às águas do dilúvio. E neste caso eu me refiro àqueles animais marinhos, os peixes e demais animais. Ora, meus queridos, Deus já tinha dito a Noé que faria uma aliança com ele antes do dilúvio. Se você não lembra, volte aí na Escritura para o capítulo de número 6. Capítulo 6, e veja o que Deus diz nos versículos 18 ao 20. Mas observem também que essa aliança, que é a mesma agora, consistia inicialmente em quê? Preservar Noé e sua família de morrerem ou de perecerem, juntamente com todos os demais seres humanos, nas águas do dilúvio. É por isso então que Deus manda que ele construa a arca. É por isso então que Deus ordena que ele entre na arca com a sua família antes que as chuvas comecem a cair. Mas agora, ao saírem da arca, aquilo que era uma promessa se torna em ação. Deus estende essa aliança. Na verdade, ele a renova de forma a incluir os animais. Então vejam, não é que Deus está fazendo uma nova aliança. É a mesma aliança, mas agora ele estende essa aliança. E nesse caso ele a estende para incluir as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, enfim, todos os animais da terra. Logo, essa aliança era uma extensão, uma confirmação daquela aliança que Deus havia dito que estabeleceria com Noé antes do dilúvio. E uma outra coisa precisa ser observada aqui, é que essa aliança consistia no compromisso de Deus em nunca mais destruir os seres vivos e os homens pelas águas do dilúvio. Vejam aí o que Deus diz no versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. A palavra utilizada aqui, traduzida aqui como destruída, é yakeret, cujo significado é cortar, remover, exterminar, banir, destruir. Deus já havia decidido isso em seu coração, irmãos, se nós lembrarmos de Gênesis 8, 21. E o Senhor
aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Mas observem que isso não havia sido declarado ainda a Noé. Em 8:21, nós temos aqui o que Deus disse a si mesmo, na eternidade, trinitariamente. É um diálogo trinitário. Mas agora, no espaço-tempo, Deus revela essa decisão a Noé. E isso talvez soe como uma repetição para nós, meus irmãos, mas não é uma repetição. E por que não é uma repetição? Percebam que em Gênesis 8, o registro de Moisés contempla apenas a informação daquilo que lhe foi revelado por inspiração divina, pois tratava-se de algo do qual homem nenhum poderia jamais saber. E por que homem nenhum jamais poderia saber? Porque não há, meus irmãos, nenhum ser, nenhuma criatura neste mundo que possa sondar o coração de Deus, que possa perscrutar a sua mente. No entanto, agora, Deus revela essa sua decisão a Noé e, com isso, reitera a promessa pactual que lhe havia feito antes mesmo do dilúvio. Deus, portanto, se compromete em um pacto, uma aliança com toda a terra, e estabelece ali um sinal como selo dessa aliança. E podemos ver isso nos versículos seguintes. Observem o que dizem os versículos 12 a 15. Disse Deus, versículos 12 a 15: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Vejam, quando um casal de noivos pactuam no matrimônio, após se comprometerem um com o outro, por meio dos votos do pacto que acabaram de firmar, eles trocam aliança. Aqueles anéis, de uma forma geral, de ouro. Estas alianças servem como um sinal, como um símbolo, para lembrá-los do penhor de sua fé um no outro, e o constante e duradouro amor que juraram um ao outro. Ou seja, serve para lembrá-los da aliança que firmaram diante de Deus e diante dos homens. Assim, meus irmãos, Deus, ao longo de toda a história da redenção, concedeu certos sinais juntamente com suas alianças, com o mesmo propósito: confirmá-la. Foi assim que ele fez com Abraão. E com Abraão o sinal foi a circuncisão. Nós podemos ver isso em Gênesis 17. Ele fez isso também com Moisés, designando o dia de sábado como um sinal eterno entre ele e Israel. Nós podemos observar isso naquilo que é dito em Êxodo 31. Davi foi ungido rei, tanto por si mesmo quanto pelos seus filhos. Salmo 89. Na nova aliança, o batismo e a refeição pactual da ceia do Senhor foram estabelecidos por Jesus como sinais da unidade que ele mantém com o seu povo. Aqui, especificamente, este sinal se deu por meio de um arco nas nuvens. Como podemos observar aí no versículo 13. Um arco nas nuvens. Percebam, meus irmãos, que o texto, em nossa tradução, não diz que se tratava de um arco-íris. Essa informação também não consta no texto hebraico. Diz simplesmente que o sinal seria um arco. E é interessante porque a palavra no hebraico, que é keshet,
está associada a uma arma de guerra, a literalmente um arco que lança flechas, um instrumento de caça, um instrumento de guerra, literalmente. E isso, se nós observarmos no que criam os povos do Antigo Oriente Próximo, nós vamos observar em alguns mitos do Antigo Oriente Próximo, que eles acreditavam que as estrelas, quando se posicionavam na forma de um arco no céu, demonstravam a hostilidade dos deuses para com eles. Esse é um entendimento possível aqui no texto. E através deste sinal, Deus estaria então tornando aquele símbolo de belicosidade, aquele sinal de hostilidade divina, em um emblema de reconciliação entre Deus e o homem. No entanto, pela descrição do texto, esse arco em repouso que se estende da terra ao céu, de um horizonte ao outro, dificilmente pode ser entendido da forma como entendiam os povos do Antigo Oriente Próximo. E por que não pode ser entendido dessa forma? Porque esses detalhes se tornam mais complacentes, portanto, com a percepção real mesmo de um arco-íris, do que com um arco voltado para cima. Se era um sinal da belicosidade dos deuses, esse arco agora, ao invés de estar voltado para a terra, agora está voltado para cima. E qual o sentido nisso? Não há muito sentido nisso. Sendo assim, nós podemos dizer que Deus indicou o arco-íris como uma promessa, ou como um sinal de sua promessa a Noé. Um sinal que aponta para a universalidade todo abrangente da misericórdia divina. Porque ele sai de um horizonte ao outro. Ele se estende da terra até os céus. Logo, por mais que chova, a chuva passa. Por mais que ainda hajam enchentes, tsunamis, que os rios transbordem, mas tudo isso passa. E a certeza disso é de podermos sempre, ao olhar para o céu e vermos aquele arco estendido, nos lembrarmos da renovação do pacto, daquilo que foi firmado após o dilúvio por Deus, que disse: não destruirei mais a terra, não destruirei mais os homens com as águas do dilúvio. É por isso então que Deus vai reiterar no versículo 16, vejam aí o versículo 16, meus irmãos. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Essa é uma das várias vezes em que a palavra perpétua é usada aqui dentro do contexto do mundo criado. Ou seja, Deus está dizendo que enquanto essa ordem criada permanecer, Deus não vai mais destruir o mundo com água. A aliança é perpétua nesse sentido. Pois no fim da história haverá ainda uma destruição. Deus destruirá o mundo outra vez. Só que dessa feita com fogo e com outro propósito e com outro objetivo, sobre o qual trataremos posteriormente. A razão, então, pela qual Deus estabelece sua aliança com Noé é, primeiro, porque ele queria tranquilizar os sobreviventes do dilúvio, que o mundo não seria mais destruído daquela forma, que eles poderiam viver e habitar nele, e crescer e multiplicar-se tranquilamente. Ora, meus irmãos, parem e pensem um pouco. Se coloquem no lugar e na pele de Noé. Quem acaba de passar por um momento daquele deve ficar se
se perturbando e perguntando e questionando a si mesmo: será que eu devo me multiplicar de fato? Será que o fato da realidade do coração do homem estar inclinado para fazer aquilo que é mal, e isso desde a mais tenra idade, não vai provocar novamente o que aconteceu no mundo antigo? E Deus diz para Noé: pode ficar tranquilo, pois esta aliança que faço com você, soberanamente, é quem garante isso. Não vou mais destruir o mundo com água. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Porque nós muitas vezes tememos exatamente isso. Quantos não utilizam essa desculpa para não ter filhos? Para não crescer e não se multiplicar? O mundo é violento. Esse mundo a cada dia está pior. Esse mundo a qualquer momento tem uma terceira guerra mundial e vai acabar com tudo. Homens de pouca fé. Deus está dizendo: fique tranquilo. Eu não vou destruir o mundo dessa forma. Deus tranquiliza a Noé e seus filhos. Garante que eles poderiam e deveriam seguir adiante, plantando, colhendo, desenvolvendo-se, edificando uma cultura, cultivando a terra, trabalhando, casando-se, dando-se em casamento, multiplicando e enchendo a terra. Por isso, ele vai dizer no versículo seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, são eles os 3 filhos de Noé, e deles povoou toda a terra. Vejam, Deus estava movido por seu amor soberano e queria garantir o desenvolvimento do seu plano que havia começado no Jardim do Éden. Por isso garantiu que o mundo continuaria sendo o que era, e que não seria destruído por dilúvio, nem por catástrofes semelhantes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um tempo em que a imaginação dos homens tem se expandido de modo abissal. Se nós pegarmos as artes, nós vamos ver muitas vezes uma destruição do mundo de modo colossal. Tem filmes que procuram retratar a ideia de uma era glacial. Tem filmes que tentam retratar a destruição do mundo como uma consequência de um desastre climático provocado pelo próprio homem. Ora, Hollywood lança filmes em que o mundo se acaba com nevasca, outro com grandes tsunamis, com terremotos, e aquilo tudo vai exterminando toda a raça humana. Desastres biológicos, como uma nação que se transforma em zumbis, um apocalipse zumbi. E sabe o que chama mais a atenção? É muitos crentes acharem plausível tal fim, irmãos, quando a Escritura testemunha justamente o contrário. Deus garante que o mundo não será destruído mais por meios naturais. Logo, quando nos vemos diante de uma pandemia, uma que passamos há poucos anos atrás, quando nos vemos diante de fenômenos climáticos, transtornos cósmicos, crises naturais, sim, nós sofremos. É natural que soframos, até por compaixão daqueles que padecem. Mas pedimos a Deus, porque sabemos que aquilo não será a última palavra. Não, nós sabemos que essas coisas não são o fim. E assim então nós oramos para que Deus, no furor de sua ira, haja com misericórdia. E ao orarmos assim, nós podemos então confiar nisso.
E por que podemos confiar nisso? Porque as Escrituras nos dizem que a humanidade não terminará assim. Não dessa forma. O mundo terminará um dia, sim, esse mundo que conhecemos, sim, ele passará. Mas com uma intervenção sobrenatural da ira de Deus, porque somente Deus tem o poder de acabar com aquilo que Ele mesmo criou. E é Ele quem fará isso. O mundo, portanto, não será destruído por uma terceira guerra mundial, irmãos. Não será destruído por um vírus criado ou não em laboratório. Não será destruído por inundações, enchentes. O que acontecerá, Deus reservou para o dia em que Ele dará um fim a este mundo e julgará os ímpios. Sendo assim, então, desfrute das bênçãos que Deus concedeu à humanidade. Porque a pergunta no início que nós fizemos e procurávamos responder era: aliança da preservação. Preservação de quê e para quê? Preservação deste mundo da ira justa de Deus. E para quê? Para a salvação de todos aqueles a quem o Senhor Deus elegeu antes que houvesse mundo. Logo, desfrute das bênçãos que Deus concedeu à humanidade. Aproveitem o mundo que Deus preservou. As praias, os rios, as colinas, as montanhas, os vales, o céu, as águas. Deus preservou todas essas coisas, não só para que houvesse vida na terra, meus irmãos, mas para que essa vida fosse proveitosa. Que Deus gracioso, que Deus maravilhoso. Portanto, dominem-a, sujeitem-na e desfrutem-na. Desfrutem de tudo aquilo que o Senhor vos dá. Mas ao desfrutar disso, façam isso com gratidão no coração. Porque sabemos que tudo aquilo que Deus nos deu é uma dádiva sua. Ora, meus irmãos, Deus entregou tudo a nós. Por isso oramos antes das refeições, porque reconhecemos a dádiva de Deus. Aquela refeição que estamos fazendo nos foi dada pela graça e misericórdia de Deus, nos foi dada pela aliança da preservação, nos foi dada pela graciosa aliança do pacto firmado com Cristo Jesus. Então devemos desfrutar do alimento, apreciando-o, não com exagero, mas devemos ter prazer em comer, apreciar as coisas boas que Deus nos dá, sem culpa. Pois foi Ele quem nos deu tudo isso. E devemos, por isso, procurar fazer bom uso daquilo que Ele nos dá. Era essa a mentalidade que Moisés queria incutir naquele povo que havia saído de 400 anos de escravidão no Egito. É essa a mentalidade que Deus quer que nós tenhamos. É por isso que muitas vezes, pais, em que as refeições são colocadas à mesa e os nossos filhos fazem pouco caso, precisam ser advertidos. Precisam ser corrigidos, precisam ser ensinados para valorizar que tudo que o Senhor nos deu deve ser desfrutado e desfrutado para o louvor da sua glória e logo não pode ser desperdiçado. Voltando para a Escritura, o tempo todo Moisés fala de uma terra proibida, de uma terra prometida, e vejam os aspectos dessa terra que ele fala para aquele povo: uma terra que mana leite e mel. Em outras palavras, é uma terra aprazível, é uma terra rica, frutífera, fecunda. Se nós nos lembrarmos, os espias tiveram que trazer nas costas um cacho de uva. E tudo isso vinha da parte de Deus. E, portanto, eles deveriam ser gratos. Um povo de coração grato. Nós deveríamos ser gratos. Um povo
de coração grato. Porque apesar de nossos pecados, Deus nos preserva. Apesar de nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Deveríamos ser gratos. Mas como tem sido a nossa vida? Temos sido gratos a Deus? Ou será que temos agido como aquele povo agiu, murmurando? Lembram de ontem? Quem foi para o encontro das famílias deve lembrar do que tratamos ontem. Que esses exemplos negativos que a Escritura nos dá, irmãos, como dissemos ontem, nos sirvam de advertências. Não de algo absurdo, mas de algo real. Que aconteceu com aquele povo e Deus está mostrando que isso acontece conosco. Seres humanos, acontece com todos os seres humanos. E de fato é um absurdo. E deveríamos olhar para isso e dizer, quando nós fazemos isso, isso é um absurdo. O que eu fiz, o que eu tenho feito. Porque o Senhor tem preservado a minha casa. O Senhor tem preservado a minha família. O Senhor tem preservado a minha igreja. E como eu respondo a isso? Com ingratidão, murmurando, reclamando, olhando lá para o passado no Egito. Era muito melhor. Reclamando do presente e olhando para o passado, sem aspirar o que de melhor há de vir no futuro. Aproveitem a vida que Deus preservou para vocês, meus irmãos. Aproveitemos essa vida. Vejam, a vida humana deveria ser santa para eles. Essa visão estava em franco contraste com a visão dos povos pagãos ao redor de Israel ali. Por isso Deus ordena mais uma vez, multipliquem-se, encham a terra, dominem-a. Isso também se aplica a nós. Nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo. Nossos lábios devem procurar ser puros, porque vivemos em meio a um povo de impuros lábios. E sendo assim, não temam, multipliquem a semente santa. Encham a igreja de Cristo, encham a terra. Desfrutem da bênção da sexualidade, mas no casamento, e este sempre no Senhor. Portanto, homens, amem suas esposas, mulheres, amem seus maridos, filhos, amem e honrem seus pais. Crianças, respeitem seus pais, ouçam seus pais, obedeçam a eles. Zelem pela vida, a vida que Deus preservou. A sua vida, e não só a sua vida, a vida do seu próximo. Não os matem. Quer seja em sua mente, quer seja em suas ações, quer seja em suas palavras, assassinando suas reputações. Procurem ser justos, como justo é o nosso Deus. Procurem ser conhecidos pelo amor e não pelo ódio que nutrem uns pelos outros. Afinal, é através do amor de uns para com os outros que seremos conhecidos como os discípulos de Jesus Cristo, nosso Salvador bendito. E sendo assim, não comunguemos com o ódio e nem com os odiosos. Não tenhamos comunhão com a amargura e nem com os amargurados. Não andemos com os que gostam da calúnia, nem com difamadores. Antes procuremos viver em paz, uns com os outros. E como diz a Escritura, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nas adversidades, lembremos de Deus e de sua aliança. Graciosa aliança. Maravilhosa aliança. Uma aliança cuja promessa é a vida e vida eterna. Sabe o que isso significa? Que não mais morreremos, não eternamente. Uma aliança de sangue.
o sangue de Cristo, o descendente da mulher, o Cordeiro de Deus, o Filho do Altíssimo, o próprio Deus, que nos redime de nosso pecado, sara as nossas feridas, alivia o nosso fardo, que consola os oprimidos e fortalece os fracos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por nos ensinar acerca da tua aliança, Senhor. Aliança que preservou o mundo que vivemos, que preservou a Noé e sua família, que preservou a humanidade, principalmente a tua semente santa. Que sejamos gratos a ti, Senhor, e que desfrutemos com gratidão daquilo que tu tens nos concedido, daquilo que tu separaste para nós, e o façamos tão somente para o louvor do teu santo nome. Em Cristo Jesus, esta é a nossa oração. Amém.